Boa noite a todos. Um prazer e uma honra estar aqui com vocês, participar mais uma vez com o Matheus. Hoje nós vamos falar sobre escultura familiar, laço mãe e filho. Para começar, eu gostaria de dizer que na compreensão do Jung, família é entendida como um arquétipo. Por que um arquétipo? Porque atravessa os tempos, se repete em padrões, estruturas, formas e funções. Ela revela a natureza original do humano. O Jung fala de encontros de alma, né? E quando ele fala de humanos, ele também fala da imagem de Deus, da imago de Deus, né? A imago Dei. E isso não importa a religião, o que importa para ele e para nós é o religare, né, com o alto, é o religare com o nosso sagrado, nosso princípio feminino. Então, e essa crença e essa identidade, né, é o modo como se estabelece o sentido supremo do amor, o laço amoroso, né, como é ser mãe, como é ser filho, como é que anda esse laço, né? Para compreender a escultura familiar, devemos nos afastar do conceito de normal, anormal, funcional, disfuncional. A família é em si, ela é uma constituição particular e especial na sua composição, no seu desenvolvimento e na sua cultura. É na família que aprendemos a noção de hierarquia, de respeito, cooperação, comunidade, ou não, né? Tem muita gente que não aprende. As famílias se formam por laços consanguíneos, mas também por laços de afinidades, por reconstituições amorosas. As famílias, na forma que for, ela é um sistema orgânico pulsante, ela é um sistema vivo. E por isso cada indivíduo muda, né? Muda o sistema e é mudado por ele, porque essa transformação acontece pelos laços da convivência, pela experiência do pertencimento, né? É como você se sente ou não se sente pertencendo ao sistema. A constituição de uma escultura familiar é um desafio mesmo, né? Então eu gostaria, nesse momento, que vocês criassem uma imagem da sua família, né? Cria a forma escultural, pensa no material e nas ferramentas que você usará para construir essa escultura imagética, né? De que maneira e como você vai construir, que material é esse, né? E pensa que lugar é esse que você ocupa. Para falar desse lugar em escultura familiar, a gente fala das personas, o arquétipo das personas, de pai, mãe, filhos, avós, tios, a parentalidade. E para falar dessas parentalidades, a gente fala também do arquétipo da sombra. Aquilo que é rejeitado em mim é projetado no outro. E como é que se formam esses laços dentro desta família, né? Isso também eu vou deixar para as perguntas que aparecerem. E como é que se forma, então, o laço mãe e filho, né? Primeiro eu gostaria de dizer sobre o que é o laço e como é que eu entendo simbolicamente e o laço, né? O laço é um nó corredio desatável, né? Mas existem muitos modos de fazer um laço. O laço também pode ser um nó que enlaça e que prende. Então ele já não desata. Então ele prende e ele serve para quê? Para prender como se fosse uma armadilha, né? E trazendo essa imagem para a mãe, existem mães que fazem laços para enfeitar a caixa da vida do filho, né? Elas sustentam, elas são acolhedoras, elas são educadoras, elas orientam. Então, quando esse laço está composto de nutrição, o amor está livre, o amor é fluido, né?
Então ele segue o seu caminho firme, seguro, próspero, corajoso. Ele está nutrido, né? Mas a gente tem que pensar que é um humano, então ele comete acertos e enganos. Por outro lado, existe a mãe que faz o laço que enlaça. Psiquicamente, ela tem o filho para ela. Então, ela prende por chantagens emocionais, por vitimação, fragilidade, culpabilidade. Ela provoca no filho um estado de pertencimento de origem único, né? Ele não tem ar para respirar. Essas mães a gente chama de mães tóxicas, né? Porque elas tiram o ar do filho, elas impedem o crescimento e o desenvolvimento natural. Elas moldam o filho para sua satisfação. E o Jung, ele traz uma coisa para a gente pensar também, a gente trabalha bastante na clínica, que é o modo da gente agir com as coisas. Então é como agimos na vida, com que finalidade fazemos as coisas, né? E simbolicamente, como fazemos os nossos laços. Eu deixo fluir ou eu aprisiono o amor no relacionamento, né? Então existem esses modos da gente constituir os nossos laços com os filhos. E também eu posso desatar o laço, né? Me retratar, fazer de novo, né? De novo, e quantas vezes precisar. Mas para que isso aconteça, precisa da resiliência do ego. Olhar para o outro fora de si mesmo, né? Olhar o outro como ele está sendo, como ele está sendo. E isso é um processo da alteridade. Alt é fora, então é o outro fora de mim. Né? Eu permito que ele seja ele, eu permito ele fora de mim. E de outro modo, eu faço um laço que estanca a fluidez do amor, né? Eu prendo a energia amorosa, o outro está em mim, o outro é meu. E nesse caso, a identidade fica comprometida e precisa de um processo de diferenciação, né? Porque quando está nesse estado simbiótico, não tem diferenciação. Mãe e filho estão enlaçados. Então, o que é o processo de diferenciação? É para cada um começar a entender o que é de si, né? O que cada um tem que lhe pertence. E interessante também a passagem, porque o tempo como condutor da sua vida, né? É assim que nasce, ele ganha um tempo e um espaço. A mãe e o filho só são um quando ele está dentro da barriga. Mas quando ele nasce, eles passam a ser dois. Então, esse espaço, esse tempo próprio para cada um, né? Isso tem a ver com a forma do laço, né? Então, o laço ele pode ser de vários modos. Existem também os laços interrompidos na convivência, né? O que seriam esses laços interrompidos? Seriam os abortos, por morte, né? Por traumas, pelo imaginário psíquico. Então, existem os bloqueios do fluxo do amor. Esse laço está bloqueado. E como todo arquétipo, existe o contrário do amor, porque então a relação passa a ser investida de rancor, de raiva, de vingança. E para ilustrar esses sentimentos contrários ao amor, eu quero fazer um recorte, né, do mito grego do deus Hefesto, que ele foi rejeitado pela deusa Hera, sua mãe. No Olimpo todos os deuses são perfeitos, mas ele nasceu coxo, ele nasceu defeituoso. E por conta disso a mãe o rejeita e ele sai do Olimpo. Ele é cuidado por outras pessoas e ele aprende um ofício, o ofício de ferreiro. Com isso ele faz os raios de Zeus. E ele vai presentear Zeus e leva fios de ouro para prender a mãe no trono. Ele começa a apertá-la, sufocá-la com os fios no seu trono, até que ele é mediado por Hermes, né,
E aí ele entra em estado de reflexão, ponderação e solta a mãe. Para que eu estou contando isso, né? Porque os laços podem ser desatados pela separação, pelo afastamento, pela morte, mas eles são eternos pela origem da vida, né? O laço amoroso é arquetípico, né? Ele pode sofrer variações de mães e filhos e vice-versa, mas enquanto arquétipo ele é para sempre, ele só muda o seu preenchimento, as suas variações. E existem também outros laços que constituem a relação familiar, né? Que são os laços de ritual de casamento, de ritual de batizado, de morte, de luto. Também existem os laços frouxos, né? As pessoas vão se desligando porque a relação não faz mais sentido. Então, nesse momento, eu gostaria de fazer uma reflexão, porque nós estamos tendo oportunidade, né, de nos observarmos, e analisarmos como estão os nossos laços da nossa escultura familiar. Como é que está seu laço? Está amoroso, mesmo distante? Está afetivo? Está apertado? Está frouxo? Está colorido? Está alegre? Está nutritivo? Como está o laço do seu coração? E para terminar isso, a nossa palestra de hoje, eu gostaria de dizer o que o Jung deixou sobre esse saber do coração, né? Ele fala no livro vermelho o seguinte: o saber do coração não é possível encontrá-lo em nenhum livro, em nenhuma boca de professor, mas ele nasce em ti, como um grão verde na terra preta. Eu gostaria então desta palestra, agora que vocês façam as perguntas, se tiverem alguma coisa para complementar, né? Se eu souber responder, vamos lá, vamos participar. Obrigada.